bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que nós damos início, ao segundo semestre de 2018 do SEBEC Universitário, ainda dentro da temática democracia na América Latina. Mas hoje nós vamos trazer a debate um ponto extremamente importante, pauta discussão na atualidade brasileira, que é a questão da reforma tributária e a crise fiscal, a defesa do erário no contexto democrático. Nós temos hoje a satisfação de ter como expositor o Augusto César Sabino, que já vem conosco no SEBEC Universitário há quase um ano, trabalhando aí aos textos, trabalhando na argumentação. Então, acho que hoje vai ser um debate bastante profícuo. Agradeço imensamente a participação dos professores Cléucio, do professor Ricardo, da professora Karina Neres também, da Camila e da professora Natália Gonçalves. E, já de pronto, passo a palavra para o Augusto para que faça a sua exposição. Muito obrigado, professora Alessia. E eu cumprimento a todos os presentes. E é uma grande honra estar aqui e poder compartilhar um pouco do que nós viemos trabalhando. E, assim, logo já começo. E de todos os temas que nós possamos imaginar para uma apresentação nesse contexto atual em que vivemos, um dos temas mais acalorados que temos hoje em dia é, com certeza, a reforma tributária, a reforma fiscal em tempos de crise fiscal. No caso, o nosso tema de hoje, ele logo de início já nos traz uma série de questionamentos que podem ser feitos. Reforma tributária e crise fiscal. O que seria uma crise fiscal? Como seria caracterizada? E quais seriam os limites dessa possível reforma? O que ela deveria abranger? A segunda parte do nosso tema é a defesa do erário no contexto democrático. O erário, ele por sua vez, são os bens e os recursos que o Estado tem para arcar com suas despesas, ou de forma mais simples, são os dinheiros e os bens do Estado. E onde se insere o contexto democrático nessa questão, nesse debate? Então, eu vou tentar fazer de forma mais didática. Então, primeiro eu vou trazer uma abordagem mais rápida sobre o Estado Democrático de Direito, como é trazido na nossa Constituição. Eu vou estar abordando também o sistema tributário e matriz tributária, como as suas diferenças. Falarei um pouco sobre as finalidades da tributação, justiça tributária e equidade tributária. E aí eu vou destacar também os critérios de progressividade e regressividade da carga tributária. Isso tudo com olhar voltado para a capacidade tributária. E, por final, eu vou trazer o conceito e as definições de crise fiscal, fazendo algumas delimitações de como se daria uma reforma, e no final eu trago alguns exemplos de reforma que nós podemos tratar nesses tempos atuais. Bom, o Estado Democrático de Direito, ele já no artigo 1º da Constituição, ele é estabelecido. E ele fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como o pluralismo político. Logo em seguida, no artigo 3º, a Constituição traz os objetivos fundamentais do Estado. E, dentre outros, nós temos a liberdade, a solidariedade e justiça social, o desenvolvimento e a redução das desigualdades sociais. E dentro da nossa Constituição também está instituído o nosso Sistema Tributário Nacional, lá no seu artigo 145 ao 162, que traz os princípios e regras gerais sobre a base do nosso sistema tributário. E é justamente por causa dessa previsão constitucional que o nosso sistema tributário ele deve atentar não somente para princípios e teorias, como também ele deve ser pensado de forma a solucionar ou abarcar esses objetivos constitucionais, bem como trazer essa redução de desigualdades, como prevê o nosso texto constitucional. Bom, sistema tributário e matriz tributária. O nosso sistema tributário ele é trazido pelo artigo 1º do CTN, artigo 2º do CTN, em conjunto com o artigo 1º da Emenda Constitucional número 18 de 65. E
resumidamente, o sistema tributário nada mais é que o conjunto normativo, ou seja, leis complementares, as normas constitucionais tributárias, resoluções do Senado Federal, em conjunto com os tributos, as taxas, impostos, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios. Isso forma um sistema tributário. Ele é um conceito mais teórico de tributação, ou seja, o Estado define um princípio geral e isso teoricamente vem sendo pensado com base em experiências e outros critérios que nós veremos mais adiante. Já a matriz tributária, e nós podemos ver aqui pelos textos que nós trabalhamos, tanto do Valcir Gassin quanto do Eugênio, eles trazem que o sistema tributário por si só não é suficiente, essa definição de sistema tributário não é suficiente para definir o fenômeno da tributação, justamente por causa dos efeitos que a tributação pode causar dentro da nossa sociedade. Então, esse conceito de matriz tributária, ele permite que o direito tributário brasileiro seja interpretado com um olhar voltado para outras áreas de estudos, como economia, ciência política, sociologia, entre outras, dando uma maior aplicação prática ao direito tributário. Finalidades da tributação. Uma das finalidades mais faladas da tributação seria a fiscalidade. A fiscalidade ela é vista na arrecadação de bens, né? Arrecadação de bens para o erário. E isso se deu, o Valcir Gassin aponta que a fiscalidade ela surgiu por volta do século XVII, XVIII, ali com a Revolução Inglesa e Francesa, quando há um rompimento entre Estado e propriedade. Antigamente você tinha o Estado como proprietário e nesse contexto as pessoas, os agricultores, os pecuaristas, eles pagavam um direito de uso para poder produzir. Era o chamado Instituto da Enfiteuse. E com esse rompimento, o Estado passa a necessitar de algumas contribuições. Aí nessa forma surgiu esse quesito da fiscalidade, porque as pessoas não pagavam mais o direito de uso, mas pela propriedade eles começaram a pagar uma certa tributação. E aí hoje no nosso ordenamento nós temos o IPTU e o ITR como impostos que incidem sobre a propriedade rural e urbana. Outro contexto, outro requisito, outra função da tributação é a extrafiscalidade. A extrafiscalidade ela é bem mais ampla. Ela não abrange só essa arrecadação de tributos, mas ela visa também reparar algumas questões dentro da sociedade. Ela visa designar ou delimitar, prevenir práticas que o sistema considere ilegais, controle de mercado, quais os bens devem ser consumidos, tudo isso você pode fazer mediante um aumento ou diminuição de tributação sobre determinados bens. E dentro dessa fiscalidade, uma das grandes funções, nós temos a redistribuição da renda. E na distribuição da renda nós podemos perceber a progressividade e a regressividade tributária. Quando a gente fala de progressividade, significa que o tributo ele está sendo aplicado com base, proporcionalmente com base na renda. Por exemplo, se você recebe menos, obviamente o Estado vai te cobrar menos do que, percentualmente menos do que tributaria alguém que recebe mais. E quando isso não ocorre, quando ocorre de forma inversa, isso caracterizaria a regressividade tributária. E no que diz respeito a Augusto César de Carvalho Leal, ele fala que essa característica da redistribuição de renda, eu vou até ler um trecho que ele traz, é evidente que somente há sentido em se falar numa finalidade redistributiva da tributação, tal como referido, sob um paradigma filosófico-ideológico que admita a intervenção do Estado na economia
com o desígnio de realizar a justiça social. Ou seja, dentro do nosso contexto democrático, não só é possível que seja feita essa redistribuição da renda por meio da tributação, como também seria um modelo talvez mais ideal de tributação, com base no artigo 1º e 3º da nossa Constituição, visando a cidadania e também redução de desigualdades sociais. Justiça e equidade tributária. A justiça tributária, estes autores, tanto o Valcir Gassin como o professor Clélcio também aqui presente, o professor Clélcio, por exemplo, ele define a justiça tributária como uma medida para viabilizar o custeio das despesas públicas, de modo que todos possam contribuir de acordo com a sua capacidade contributiva. Essa questão de justiça tributária, ela é muito mais teórica. Ela é fundada com base em princípios e regras gerais e ideologias de sistemas tributários. Ou seja, ela não tem uma aplicação tão prática. É o Estado quem define qual é a sua capacidade de contribuir, a partir de quando você vai poder contribuir ou não. Já a equidade tributária, ela busca a aplicação dessa justiça tributária de modo mais específico nos casos concretos. Ou seja, ela busca o reflexo da justiça tributária no patrimônio dos contribuintes. Ela busca também visualizar a questão do mínimo existencial. Assim, até que ponto essa tributação está sendo proporcional? Por exemplo, alguém que ganha R$1.000 e paga 10%, ela está sobrando para ela o mesmo valor que uma pessoa que ganha R$100.000 com os mesmos 10% de tributação? Ou seja, ela busca visualizar essas diferenças. Augusto de Carvalho ele cita, por exemplo, que o bilionário não deixaria, pela subtração tributária daqueles 10%, de ter suas necessidades básicas plenamente satisfeitas. Manteria extremo conforto em sua vida e realizaria, a despeito da tributação, o seu projeto de felicidade, ao menos o que dependesse da disponibilidade financeira, chegando até a poupar recursos ante a sua presumível incapacidade de consumir toda a sua excessiva renda, mesmo com os gastos mais frívolos. Enquanto isso, o miserável, pela supressão dos 10% de sua renda pela tributação, sofreria radical agravamento, já na sua indigna condição de subhumano, ficando ainda mais longe de atender às necessidades básicas da pirâmide de Maslow. E a gente pode perceber que essas pessoas, geralmente eu vou trazer uns dados que falam sobre a distribuição aqui no Brasil, e a gente pode perceber que essas pessoas que recebem menos e têm essa influência maior da tributação em seu patrimônio, elas também sofrem uma influência indireta, prejudicial. Por exemplo, você vê nos grandes centros urbanos, onde está aglomerada a população com mais capacidade tributária, ela tem maior prestação de serviços de segurança, saúde, educação. Já nos locais onde tem a população com menor renda, elas não têm segurança pública, a saúde também é precária, a educação é precária, você vê que as ruas não são asfaltadas, ou seja, elas pagam mais proporcionalmente e têm um retorno menor da sociedade. E tem um estudo dos indicadores de equidade do Sistema Tributário Nacional, que foram elaborados pela Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que apontam que o sistema é injusto porque a distribuição da carga diz respeito ao princípio da equidade. Em decorrência do elevado peso dos tributos sobre bens e serviços na arrecadação, pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos em 2004 gastaram 48,8% de sua renda no pagamento de tributos. Já o peso da carga tributária para famílias com renda superior a 30 salários mínimos correspondia a 26% apenas. Então, o sistema tributário é injusto porque o retorno social é baixo em relação à carga tributária. Dos 33,8% do PIB arrecadados em 2005, apenas 9,5% do produto retornaram à sociedade de forma de investimentos públicos em educação, saúde, segurança pública, habitação e saneamento. Bom, mas crise fiscal e reforma tributária. O que seria uma crise fiscal? A crise fiscal ela ocorre quando a receita ou os recursos arrecadados durante um período fiscal são menores do que a dívida do Estado, no mesmo período, gerando um déficit nas contas do governo. Daniele Castellani, em um estudo apontado pela Liga de Mercado Financeiro,
aponta que uma série de fatores contribuem para um país deficitário, como a má gestão dos recursos, o aumento da emissão de títulos públicos, que é uma forma do governo arrecadar sem o aumento de impostos, porém com o aumento da sua dívida, e também a crise é outro fator contribuinte para o aumento do déficit, pois a arrecadação de impostos diminui e surgem mais pessoas com necessidade de ter um retorno, precisar mais de incentivos públicos, de benefícios públicos. Então, para tentar resolver a crise fiscal, o Eugênio, em seu texto Tributação, ele traz 4 fatores condicionantes para essa tributação. O primeiro deles é a observância do sistema tributário vigente. Isso porque você precisa visualizar o sistema e verificar quais as alterações que precisam ser feitas. Tem um efeito demonstração, como o segundo apontado por ele, que é você buscar exemplos em outros países de modelos de reformas que tenham acontecido e os seus efeitos, se foram benéficos ou não. Os sistemas tributários racionais, que são aqueles teóricos fundados em princípios gerais e normas gerais. E a realidade econômica, política e social, ou seja, visando você adequar essa reforma ao nosso contexto social atual. Então, nesse contexto, visando atribuir as reformas constitucionais, embora você vise reduzir gastos, diminuir a dívida, nós devemos também, com base nos nossos princípios da República Federativa do Brasil e objetivos, nós devemos levar em conta também essas questões de redistribuição da renda, diminuição das desigualdades sociais, desenvolvimento social e econômico, para que você possa não tirar tudo da população com menor renda e menos, desproporcionalmente, daqueles que têm uma renda maior. E dentro desse contexto, eu insiro algumas reformas que têm causado alguma certa polêmica ultimamente. Dentre elas, a primeira que eu trago, na verdade não seria uma reforma, mas uma regulamentação, que seria sobre o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas está previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal, e a sua competência é atribuída à União. O problema disso tudo é que esse artigo, inciso 7º, diz que esse imposto será criado, instituído, com base em lei complementar, e essa lei complementar até hoje não foi criada. Nós tivemos algumas propostas, tivemos o PLP 162 de 89, proposta por Fernando Henrique Cardoso, e também o PLS 128 de 2008, de autoria do senador Paulo Paim. E até hoje isso não foi discutido, não foi aprovado. Tem um autor, Pedro Humberto Bruno de Carvalho Júnior, que ele apresentou uma nota técnica que foi publicada pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que demonstra esse debate, como tem sido na atualidade, tanto dos prós e contras. Ele sustenta que aqueles que são contra a medida, são a favor da medida, sustentam que isso reduziria as desigualdades, porque você vai tributar aqueles que têm uma maior renda, um maior patrimônio, e isso aliviaria um pouco a contribuição daqueles com menor renda. Você traria uma redistribuição mais justa da renda. Você traria efetividade ao princípio da equidade. Já o lado oposto, aqueles que são contra a reforma, a implementação do imposto sobre grandes fortunas, aponta que esse instituto seria inaplicável. Tanto porque as pessoas transfeririam o seu patrimônio a países conhecidos como paraísos fiscais, aqueles que têm menor incidência tributária sobre esses bens, e também teria um alto custo administrativo para o Estado você buscar controlar esse patrimônio. Então seria uma medida inviável. Como exemplo, já que o sistema tributário, as reformas precisam de exemplos, desse mesmo estudo, ele aponta que na Europa, todos os países, com exceção de Bélgica, Portugal e Reino Unido, todos os demais já adotaram ou adotam até hoje o imposto sobre grandes fortunas. E eu quis destacar apenas aqui uma questão que, devido à crise fiscal, a Europa e a Islândia tinham deixado de cobrar esse imposto,
e devido à crise fiscal, para tentar solucionar a crise fiscal, foi reinserido a tributação provisoriamente na Europa e na Islândia. Então eles voltaram a ter essa tributação sobre grandes fortunas para poder solucionar a crise fiscal. E independente de ser bom ou ruim, de posições contra ou a favor, a não regulamentação desse artigo 153, inciso 7º da Constituição, ela traz um outro problema. O artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele prega que é requisito essencial da responsabilidade fiscal na gestão a instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos de competência constitucional. Ou seja, esse é um tributo de competência constitucional. E a não regulamentação geraria os efeitos negativos que estão previstos no parágrafo único desse artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria a proibição do repasse de verbas ao ente federativo. Outros dois modelos que eu trouxe de reforma, um já foi aprovado, que foi a PEC 241 de 2016, o chamado teto orçamentário, foi aprovado e convertido na emenda constitucional 95 de 2016, e ele reduz os gastos públicos, só que ele traz um problema, assim com base no contexto que nós vimos aqui. Ele reduz a distribuição de verbas na área da saúde, da educação, e a gente pode perceber que esses sistemas, já sem essa redução, a prestação desses serviços já são bastante precários. Ou seja, ele traz mais um malefício para essa população com menor renda. A outra medida é a PEC 106 de 2015. Essa até hoje está em tramitação. Eu olhei essa semana, ainda está para designação de um relator. E ela traz a questão da redução dos membros da Câmara e do Senado Federal. Ela visa diminuir os membros da Câmara de 513 para 386 e do Senado de 3 para 2 membros por unidade da federação. E, concluindo, eu queria dizer que, sem querer trazer ideologia de o que seria melhor, o que seria pior, sem trazer também questões políticas, porque eu acho que cada um tem a sua motivação política, a nossa reforma tributária, como todas as outras reformas políticas que são pensadas, elas devem ser pensadas com maior afinco e defendidas por todos nós com maior objetividade, porque nós vivemos em um momento onde nós estamos evoluindo muito na questão de educação política, de contexto político. Ainda há muito a melhorar, mas eu acredito que quando se pensa uma reforma, a população precisa participar disso. E nós não podemos imaginar ou supor que vai vir um super-herói para nos salvar, para nos resgatar. É a nossa participação que vai fazer total diferença nessa evolução, tanto em reformas tributárias, política, eleitoral. E como já diz a primeira estrofe do nosso hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Ou seja, não é um super-herói que vai vir nos salvar, mas sim o próprio povo que tem esse poder, essa autonomia para fazer as mudanças. Então nós precisamos despertar, principalmente nesse período atual. Hoje nós damos início ao período das candidaturas eleitorais, né? Então nós temos que nos atentar a esse momento e participar ativamente da nossa sociedade. Obrigado. E à disposição, né? Não poderíamos esperar outra coisa do Augusto, a quem eu já agradeço de pronto, porque tratar de um tema, né, professor Cleuso, como crise fiscal e reforma tributária não é fácil, né? Mas o fez de forma bastante plena, de forma bastante acadêmica mesmo, trazendo os pontos principais, né? Mas antes de trazer na barra o debate, por deferência, já que a gente tem a oportunidade de conversar com a literatura sobre o tema, né, eu passo a palavra ao professor Cleuso. Obrigada, professor. Muito obrigado, professora Alessia.
que aproveito a oportunidade para cumprimentá-la pelo seu trabalho importante perante o SEBEC. Meus parabéns pela condução desses trabalhos. Cumprimentar também o meu colega aqui de mesa, professor Ricardo Bastos, com quem eu tenho uma convivência já de algum tempo com relação aos assuntos fiscais, né, e outros temas relevantes do direito. Então, para mim é sempre uma honra tê-lo aqui. Cumprimentar todos os professores, estudantes que estão aqui hoje presentes para conversar sobre esse assunto relevantíssimo para o Brasil, que é o tema da crise fiscal. E não poderia deixar de parabenizar, e com muita satisfação, viu, eu faço, a exposição do Augusto César. Eu não sei se o Augusto tem vivência com esses temas da tributação, mas caso não tenha, eu quero dizer que você se saiu muito bem, porque de fato esse é um assunto difícil, árido, embora nós todos aqui tenhamos alguma visão intuitiva do problema. Mas eu quero dizer que o Augusto teve pouco tempo para se preparar para o assunto, eu imagino, né, suponho, porque essa literatura que nós passamos para ele, isso foi enviado no final de julho, e ele de fato teve um excelente desempenho. Acho que tocou nos pontos principais, trouxe mais elementos ainda para o debate, de modo que eu só tenho que parabenizá-lo, viu? E dizer para você, você já conta com a minha admiração como um acadêmico que se inicia, né, nessa tarefa tão difícil, não é, professora Alessia, que é pesquisa, academia, e eu acho que você é uma pessoa talhada para isso. Então, meus parabéns. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que me foi passada a palavra, não para indagar, sabatinar o Augusto César, nada disso. O objetivo aqui é muito mais colaborar, então o que eu tenho a falar aqui é mais para complementar o que o Augusto César já disse. E queria primeiramente chamar a atenção para esses dois conceitos que são importantes para qualquer debate a respeito de sistema de tributação, que são os conceitos de equidade e de justiça, professora Alessia. Como é que nós podemos empregar esses dois conceitos dentro do sistema de tributação? Inevitavelmente, a gente tem que recorrer para o conceito de equidade que remonta a Aristóteles. No Ocidente, nós nos habituamos a trabalhar com esse conceito de equidade, que é do livro 5 do Ética Nicômaco, que é o livro de Aristóteles, e nesse livro 5, um dos livros, né, uma das obras de Aristóteles. Aristóteles é um autor da filosofia política e da filosofia moral, e que deu uma contribuição muito grande para o pensamento ocidental. E no livro 5, ele faz uma distinção entre a justiça abstrata, que é a justiça das leis, vamos falar assim, legislada, e a equidade. E a equidade, Aristóteles conceitua como a justiça do caso concreto. Agora, é claro que na época em que ele escreveu a sua obra, nós não tínhamos a mesma arquitetura institucional que nós temos hoje. Então, o que ele propõe, que na justiça concreta, a equidade, é necessário que exista uma espécie de arconte, alguém que tivesse o domínio quase extrasensível do significado de justiça no caso concreto, pudesse ponderar fatores, questões de fato, e a partir da controvérsia arbitrar qual seria a justiça do caso concreto. No nosso modelo institucional, esse conceito ele é adaptado, de modo que a ideia de equidade acabou sendo transposta para as instituições. Então, por exemplo, o Poder Judiciário cumpre essa função em certa medida, né? Quando há ausência de norma, se aplica a equidade como uma forma de se propor ou de se resolver a controvérsia jurídica de forma concreta. Agora, como é possível se fazer isso na tributação? É esse o grande desafio. Essa pergunta desafia os tempos. E nós podemos transferir esse conceito para as instituições? Claro que podemos. Por exemplo, o Judiciário teria como arbitrar justiça tributária no caso concreto?
eu tenho a impressão que há muitas dificuldades para isso, porque a gente não consegue sair de um sistema intuitivo de aplicação de justiça, no caso concreto, para a tributação. Então, seria algo mais ou menos assim: o judiciário teria que chamar as partes para uma negociação e contribuinte e fazenda pública teriam que chegar a um consenso de qual seria a tributação equitativa de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte e as necessidades do poder público. Um modelo como esse é impensável, quer do ponto de vista prático, operacional, quer porque talvez não se chegue exatamente a essa ideia de equidade pensada por Aristóteles lá atrás, em se tratando de tributação. Poderia ser um modelo também assim, que a fazenda pública chamasse o contribuinte e tentasse chegar num consenso. A mesma dificuldade teria, só estamos mudando de atores, né? Saiu do judiciário e passou para a fazenda pública, que aliás seria muito mais arriscado, porque ela é a credora. Então as dificuldades de se chegar numa justiça, no caso concreto, é muito difícil. Então, qual é o modelo que se tem partido no sistema tributário ocidental? É o de se inserir mecanismos de equidade na própria lei. Então, o Augusto César disse bem, quando fala assim, a progressividade é uma forma de se buscar a equidade na tributação. De fato é, porque aí a gente atrela esse conceito de equidade na tributação por meio de alguns pressupostos. Então, quando a legislação cria um critério de progressividade, se supõe o seguinte, que conforme a renda ou o patrimônio da pessoa aumenta também a tributação. É o que acontece com o imposto de renda e alguns outros tributos. Agora, isso está alicerçado, Augusto, num fundamento de justiça e também numa expectativa moral da tributação. Então, quando as teorias de tributação surgem no Ocidente, elas se aperfeiçoam a partir do século XVII. E a primeira é a teoria do benefício, depois vem a teoria do sacrifício igual. Eu vou me ater só à teoria do sacrifício igual, porque acho que é o eixo da nossa conversa. E a teoria do sacrifício igual, ela supõe o seguinte, que todos pagarão tributos porque todos recebem benefícios do poder público, sejam eles diretos ou indiretos. De fato, a gente está aqui nessa sala, mas de alguma maneira a gente recebe benefício indireto do poder público. Basta saber que tem um poder legislativo produzindo leis, um judiciário aplicando as sentenças, as decisões nas controvérsias jurídicas, poder executivo cumprindo seu papel de exercício do poder de polícia e por aí vai. Então nós recebemos benefícios indiretos, por isso todos nós contribuímos. A grande questão volta a ser essa: qual é a cota equitativa de cada um? Se recebemos benefícios diretos, daria para se aquilatar aí ou se calibrar uma cota equitativa, dependeria do quanto de benefício nós recebemos. Mas se são indiretos, como é que nós podemos medir de uma forma equitativa quanto que cada um deverá pagar de uma forma, portanto, justa? Então essa é uma grande dificuldade que se tem na tributação. Por isso, os pressupostos de efetivação da equidade tributária. A progressividade é um exemplo. Então, na teoria do sacrifício igual, se parte de um critério de equidade vertical, e isso é um pressuposto moral, de modo que quem tem mais renda, quem tem mais patrimônio, pagará mais tributos do que quem tem menos. É este o pressuposto moral da tributação. Agora, isso ao longo dos tempos foi se desvirtuando. Hoje nós estamos no Brasil numa situação em que essa expectativa moral está invertida. Foi o que ele apontou. Então, tem dados que demonstram que quem tem menos renda e quem tem menos patrimônio arca com muito mais tributos do que quem tem mais. Isso viola a expectativa moral da tributação. O problema central disso é que este estado de coisas, ele não ocorre espontaneamente. Eu acho que é esse o nosso papel aqui na academia. Muito mais do que dar lições, nosso papel é de denunciar o estado de coisas. E isso se dá de uma forma em que não é só um problema, uma decorrência natural da economia. E aí vem o papel do direito. Isto é também uma responsabilidade do direito. Porque ele disse bem, capacidade contributiva é uma definição do direito. Então, se hoje no Brasil nós começamos a tributar a renda a partir de R$ 1.903, esta é uma escolha do sistema jurídico. Poderia ser mais? Poderia ser mais. Mas essa é uma escolha do nosso sistema. Então,
Eu acho que, assim, em resumo, o que o Augusto César demonstrou com muita competência é que o nosso sistema jurídico, ele dá uma contribuição, talvez até de caso pensado, professor Alessia, para o acirramento de desigualdades no país. E essa contribuição que o sistema de tributação dá é uma das mais perversas, porque seria natural se supor que o sistema de produção, estou me referindo ao sistema de produção capitalista, em algum momento ele não consegue cumprir suas promessas, e de fato não cumpriu. Ao longo de toda a sua história, em nenhum lugar do mundo, o sistema de produção conseguiu cumprir a sua promessa principal, que seria de encontrar a justa posição entre o capital e o trabalho, de modo que todos pudessem se inserir na espiral de prosperidade. O capitalismo ele já pressupõe alguma desigualdade de início. Agora, o que não é esperado do sistema jurídico é que ele dê uma contribuição, de caso pensado, para o acirramento da desigualdade. E o país, o Brasil, é um dos que ostenta o desonroso título de ser um dos países mais desiguais do mundo, se não é o mais desigual do mundo, por razão do seu potencial econômico e da sua alta concentração de renda, então talvez ele seja realmente o mais desigual do mundo. Nós contamos com um sistema de tributação perverso. Então, eu queria parabenizar o Augusto César pela exposição que fez, apontar esses elementos. Queria somente, Augusto, se me permitir, é só uma observação, não é uma reparação. É só uma observação, quando você toca no conceito de extrafiscalidade, né, distingue de fiscalidade, faz a distinção muito precisa, né, fiscalidade é a aptidão que o poder público tem de obter receitas, né, para manter a burocracia estatal, na tributação moderna, no Estado moderno, sempre foi assim, eu estou falando de Estado moderno a partir de 1648, então é muito tempo, né? Esse é o objetivo da tributação do ponto de vista fiscal. A extrafiscalidade é uma verificação do século XX. Então, autores como, por exemplo, o Alfredo Augusto Becker, que é um autor brasileiro, ele tem uma teoria geral de direito tributário, um livro que ficou um pouco esquecido durante um certo tempo, mas depois retomou nos anos 70 a sua importância. Ele é um autor com uma forte inclinação positivista, ele é de uma geração em que a tributação tinha essa vocação, mas ele deu contribuições muito importantes. E uma delas, ele se dedica a escrever sobre a extrafiscalidade. E, de fato, a extrafiscalidade, conceitualmente, é verificada como um instrumento que a tributação pode se valer para intervir no domínio econômico ou para alterar comportamentos. Eu tenho a impressão que intervir no domínio econômico para fazer modificações cirúrgicas na economia não se alinha muito com as pretensões de equidade e justiça na tributação. E mudar comportamentos também não. Porque o que a gente está falando aqui, aí eu queria, para fechar aqui a minha participação, somente fazer uma observação sobre o que, aí uma defesa minha aqui, como diz a canção, né, do Caetano Veloso, é só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar, mas se me acompanhasse ficaria melhor. O que eu quero dizer é que justiça tributária, na minha opinião, não se confunde com equidade. Equidade é um problema interior do sistema, em que a gente tem que tentar buscar uma solução em que ricos e pobres sejam tributados de uma forma proporcionalmente equitativa. Ou seja, cumprir a expectativa moral da tributação. Quem tem mais capacidade contributiva pagaria proporcionalmente mais do que quem tem menos. Então, esse é um problema de equidade. Agora, o problema da justiça na tributação, ele é mais abrangente, porque os seus valores e princípios são outros, na minha opinião. Então, eu penso que o valor que nutre e orienta a ideia de justiça na tributação, professor Alessia e Ricardo, na minha opinião, é a ideia de justiça social. Então, quer dizer, esse é o princípio que orienta a tributação justa, na minha visão. Agora, como é que a gente efetiva isso? Como é que o direito tributário pode efetivar isso? Então, aí entram princípios e regras do direito tributário com essa função. No que diz respeito ao princípio, a meu ver, o princípio que efetivaria essa ideia, seria capaz de efetivar, né?
a ideia de justiça na tributação, seria, primeiramente, o princípio da dignidade da pessoa humana. É necessário que se verifique o que é isso, dignidade da pessoa humana. Para isso contribui a ideia de mínimo existencial, que ele falou. O que é esse mínimo existencial? Dá para quantificar? Eu desde logo digo que não dá. Eu acho que não dá. Não dá você propor um modelo de uma renda de R$ 1.903 para cumprir a ideia de dignidade da pessoa humana. Não dá para ser o salário mínimo, muito menos, né? E outros valores. Eu acho que precificar a dignidade da pessoa humana é algo arriscado. Talvez nós tenhamos que entender quais são os direitos básicos que toda pessoa deve ter, e esses direitos básicos ela tem que buscar a sua realização com a renda que ela vai obter no mercado, já que a gente está falando de uma economia capitalista, e não na dependência do Estado. Agora, se o Estado não consegue oferecer dignamente a obtenção desses direitos, é papel agora do Estado dar o impulso necessário para que as pessoas possam ter esses direitos básicos. Cumprido esses direitos básicos, a pessoa faz a sua vida o que ela quiser. É um pouco hausiano isso, né? Porque, garantidos essas oportunidades básicas, a gente realiza o Estado Democrático de Direito na sua pretensão fundamental e também cumpre o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu não fui tão pretensioso quanto a Constituição, e seria realmente impróprio se eu quisesse ser mais pretensioso do que a Constituição, e nem quero ser pretensioso em nada. Mas só elejo 4 direitos que, a meu ver, são fundamentais para uma vida digna. O primeiro é ter direito à vida e saúde com qualidade. Então, quando as pessoas morrem na fila do hospital público, alguma coisa está errada. 2, educação formal de qualidade. Também não importa mais para a gente, Alessia, como importava na geração em que no momento em que eu era adolescente, em que se dizia, e de fato era uma verificação, que o Brasil tinha um índice de analfabetismo muito grande comparado com outros países com o mesmo potencial econômico do Brasil. Não quero nem ter como comparação a geração dos meus pais ou dos meus avós. E hoje nós melhoramos nesse índice. Se a gente for buscar os dados do INEP, o Brasil está com 92% de inserção de crianças na escola. Quer dizer, a gente está falando de 8%, que é um percentual muito pequeno comparado com os últimos 20 anos. Mas nós não temos a educação de qualidade, nós sabemos as razões disso, né? As pessoas vão para a escola, saem dela, sem saber fazer as 4 operações, tendo dificuldade de compreender a sua língua materna e outros problemas. Então, a educação de qualidade, todos teriam que ter oportunidade para isso. O terceiro é segurança alimentar. Também não me parece que seja uma ideia completa de democracia permitir com que a pessoa vá, de 4 em 4 anos, eleger seus representantes com fome, ou com uma baixa educação. Isso diminui seu poder de crítica e a possibilidade dela ser cooptada por aqueles que vão seduzi-la com promessas fáceis, mas que provavelmente não serão cumpridas ou até serão distorcidas. É muito mais fácil você cooptar a pessoa com baixa informação e que passa fome. Então, nós não completamos ainda a nossa ideia de democracia. O quarto direito fundamental, a meu ver, que completa essa ideia de dignidade da pessoa humana, seria o direito à intimidade. Quer dizer, a pessoa tem direito a ter 4 paredes para morar, viver e desfrutar da sua intimidade. Quando a pessoa não tem onde morar, também as dificuldades que ela terá na vida serão imensas, né? Então, esses 4 direitos parecem ser fundamentais. Onde ela vai buscar a efetivação disso? No mercado. O mercado não tendo condições de oferecer, então seria papel do poder público oferecer a disponibilidade desses 4 direitos fundamentais. Agora vem a grande questão, que é a nossa aqui. Como é que se efetiva isso? Na ponta, professora Alessia, é com política pública, eu não tenho dúvida. A questão é como é que a gente oferece o suporte financeiro para as políticas públicas, porque elas precisam de dinheiro. Esse dinheiro vai ser obtido exatamente na sociedade. Então, se o Estado consegue cumprir esses 4 direitos, sem cortes orçamentários, como ele disse aqui, quando falou da emenda 95, que é do teto dos gastos públicos, se isso é possível se realizar com o nosso sistema fiscal, eu creio
que nós estamos diante de um sistema tributário justo, porque ele cumpre os fins do Estado Democrático de Direito. E é por isso que eu tenho defendido 3 propostas, e aí eu encerro aqui a minha participação. A primeira, para tentar atender esses objetivos de equidade na tributação, seria uma redução dos tributos sobre o consumo, porque é ele que é o vilão da história. Como ricos e pobres são tributados igualmente no consumo, e ele disse bem, no caso dos mais ricos, sobra mais renda quando ele é tributado no consumo do que em relação aos mais pobres, então a gente tem que resolver esse problema básico. Diminuir tributação sobre o consumo é um risco para as contas públicas, porque se já estão quebradas, diminuir a tributação sobre o consumo somente aumenta o problema. Então, na verdade, isso aqui é uma gangorra. Na medida em que se diminui a tributação sobre o consumo, tem que compensar em outra ponta. Essa ponta que seria compensada seria a elevação de tributação sobre renda e propriedade, mas não é de todo mundo. Tem que ser exatamente dentro do fiel objetivo ou da expectativa moral da tributação, que é tributar as rendas mais altas. Então, teria que se fazer algum mecanismo de compensação. Aí tem quem argumente assim, mas não dá, isso é uma loucura. Como é que você vai diminuir tributação sobre o consumo? Você pode beneficiar nisso aí ricos e pobres também, na medida em que se diminui a tributação sobre o consumo de bens, porque aí o rico também vai consumir com menos tributos. Eu tenho defendido uma proposta que seria de restituição dos tributos sobre o consumo para quem tem uma renda baixa. O legislador tem que definir essa renda baixa. E ele, no final do ano, sei lá, define-se o período, ele apresenta as suas condições econômicas e tem restituído o tributo do consumo. Essa é uma maneira. A outra proposta é com relação a um que eu tenho chamado uma regra de ouro da tributação. Assim como tem no direito financeiro uma regra de ouro, em que o Estado não pode se endividar mais do que ele arrecada, acho que é necessário uma regra de ouro da tributação para que ela seja justa. E essa regra de ouro, na minha opinião, seria a previsão de uma cláusula constitucional em que recursos para esses 4 direitos que eu mencionei, saúde, educação, segurança alimentar e moradia, não podem ser contingenciados. Da mesma forma que a gente não contingencia e não pode contingenciar mesmo, isso está na Constituição, a gente não contingencia o pagamento de juros para a dívida pública. Senão o país entra numa rota de incredibilidade financeira. Mas também não podemos contingenciar recursos para essas áreas básicas. E assim a gente vai construindo um sistema de tributação justo. Então, acho, para finalizar, que ele tem razão. Isso não é uma questão ideológica, na minha opinião. Não é uma questão ideológica, porque sustentar que isso é questão ideológica, com todo respeito, é uma imensa tolice. É não conhecer o texto constitucional. O artigo 3º da Constituição dá as diretrizes para esse tipo de afirmação. E o 1º também, quando fala que o Brasil é um Estado democrático de direito. Então, meu caro Augusto César, meus parabéns pela sua exposição. Você pegou de uma forma assim, de uma forma muito competente. Você pegou os principais pontos dessa discussão. Eu só tenho que te parabenizar e agradecer à professora Alessia a oportunidade de complementar um pouco mais de ideias no debate. Obrigado. Professor Cleuso, nós aqui agradecemos, né? Acho que é público e notório a nossa admiração do professor enquanto docente do curso de Direito, né, aqui da graduação, mas hoje eu fiquei muito encantada de ter a oportunidade de ver o professor Cleuso pesquisador e trazendo, né, as questões de forma muito lúcida, muito prudente, dialogando, né, quando a gente pensa em direito tributário, você vai buscar a matriz de justiça social. Quanto é bom ouvir isso, professor? Ainda mais no momento que nós estamos, né? Não dá para encarar esse debate descolando o direito de outras áreas que são imensamente importantes para a contribuição. Mas, como o professor Ricardo também foi responsável por pensar o tema em conjunto, né? E por apontar também alguns textos, né, para a leitura dos alunos, eu gostaria que o professor Ricardo também pudesse tecer algumas considerações. Gente, boa tarde, né? Bom, passamos o meio-dia, já é tarde. Falar depois do Cleuso é mesmo que ficar repetindo e chover no molhado, subir para cima, qualquer pleonasmo desse que nós estamos bem acostumados. Mas, realmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É a nossa primeira participação, né, professor Cleuso, no SEBEC, e eu estou aqui para aprender com todo mundo.
esse tema da tributação já ocupa há algum tempo, né, nosso objeto de pesquisa, nosso objeto de estudo, como professor, a gente tenta entender um pouco, né, não é nada muito fácil nem muito simples. Né, parabenizar, Augusto, poucas vezes eu vi alguém com um poder de síntese tão preciso como você. Tá? Você pegou 3 textos bem densos que compõem a obra chamada Matriz Tributária Brasileira, que eu tive a oportunidade de auxiliar o professor Valci na revisão da 2ª edição. Né? Eu conheço a obra inteira, eu li a obra 3 vezes. Eu não aprendi muita coisa porque os textos são muito densos, né? Mas eu consegui ver que realmente tudo que você falou está encaixado com aquilo, e realmente o Clélcio sintetizou a ideia. Eu só queria acrescentar 2 coisas, eu vou ser breve, até porque eu acho que o objeto do assunto, o objetivo é ouvir todo mundo. O nosso fundamento é democracia, pois eu posso encaminhar você a inspiração desses textos. É uma obra em inglês, tá? Que o título é Taxation and Democracy. Tá? O texto é muito interessante, tem um artigo publicado pela Universidade de Oxford que fala sobre o assunto, e tem um livro que é uma das primeiras referências que eles usam. Se eu não me engano, é o Augusto ou o Eugênio que usa, não lembro. É o Valci ou o Augusto que usa, mas que parte da origem da noção de democracia e tributação. Gente, falar de democracia no Brasil hoje é falar do mundo. É falar de um universo muito amplo. Mas quando a gente volta para a tributação, a nossa matriz tributária, e aí é o primeiro ponto que eu quero pegar, para a gente entender um pouquinho o que é sistema tributário. Eu me preocupo muito quando eu vejo no direito alguns colegas e alguns autores, seja qual for a área jurídica, engessando o conceito jurídico. E a noção de sistema, a gente pensa o quê? 145, 162, 161. Esse é o sistema tributário nacional. Será que é só isso? Vamos dar uma olhada no ADCT. O ADCT tem algumas normas tributárias, inclusive sobre tributação sobre o consumo. Quando você fala da tributação da origem e do destino, que está lá no ADCT, que a gente está numa transição da mudança da contribuição, do recolhimento do ICMS no comércio eletrônico, a gente tem o céu como limite. Tá? Então, a noção de sistema ela tem que ser vista, e eu já tive a oportunidade de debater isso em várias mesas, que as pessoas excluem sistema porque a noção de sistema é engessada, mas não é. Você tem uma série de noções de sistema que amplia e engloba tudo que a tributação precisa. Daí a ideia que o professor Valci colocou, que é o livro dele, que os autores muito bem levantam, que é a noção de matriz tributária, que é exatamente tratar a noção de sistema de uma perspectiva mais ampla. Principalmente que no conceito do Valci, que ele diz logo no início do artigo dele, ele diz o seguinte: tem a ver com as escolhas. Tributação é escolha. Como muito bem o Clélcio pontuou, eu escolho tributar sobre a renda, não tributar nessa faixa. Logo, eu não posso pensar sistema tributário nacional como algo que está no 145 ou 162, até porque eu tenho normas no ADCT e normas no artigo 5º que falam de imunidades. Sabe aquela história de isenção que não é isenção, que é imunidade? Está lá, a nossa Constituição é muito mais ampla. Quando eu falo de sistema, eu preciso entender que eu tenho toda uma ordem econômica por trás da tributação. Não dá para eu trabalhar justiça social, equidade, matriz tributária ou qualquer distribuição de renda sob a perspectiva tributária sem tratar da ordem econômica. O que aconteceu no Brasil com o ICMS dos combustíveis? Há pouco tempo nós tivemos o país parado para discutir questões tributárias sobre o preço dos combustíveis. Não, vamos reduzir a carga tributária, fizeram uma série de discussões. Eu pergunto a vocês, qual estado abre mão de 29% da arrecadação do ICMS? 29% do preço do combustível é ICMS. Qual estado vai fazer isso? No contexto em que a gente está. Discussão de reforma tributária no Brasil hoje é utópica. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas propostas de reforma tributária, inclusive a última que foi alardeada, ela começou com 2 folhas, ela terminou com 47. Todos os setores econômicos queriam inserir dentro da proposta de reforma o seu interesse. Hoje, discutir a reforma tributária no Brasil é utopia. Mas por que nós estamos aqui? Porque ela está sendo discutida do mesmo jeito que se discute tudo no país, do ponto de vista do interesse próprio. Hoje, se discutir a reforma tributária é continuar tirando ICMS, ISS, IPI e criar o IVA. Ah, mas o IVA, parte da arrecadação dele para os estados, parte da arrecadação dele para os municípios e parte para a União. Sim. Ah, eu não posso mexer com PIS/COFINS, porque se eu mexer com PIS/COFINS eu vou mexer com determinado setor da indústria. Sim.
Ou seja, vamos deixar do jeito que está, né? Então a noção de sistema era um pouco mais ampla e ela casa com a noção de matriz tributária. O segundo ponto que eu queria colocar, já para finalizar, que esse assunto seria o dia, mas nós queremos aqui, o objetivo é ouvi-los, é colocar uns dados do que o direito tributário representa no Brasil do ponto de vista do controle difuso de constitucionalidade. Hoje existem autores, e autores renomados do direito norte-americano, que propõem a extinção do judicial review. Mas como? Eles propõem, sob o ponto de vista de uma emenda, em que o único legitimado a afastar uma lei é quem a criou. Do ponto de vista da democracia e da consideração da separação de poderes, só o legislativo poderia criar ou afastar. Sem entrar no mérito dessa polêmica, e aí sim, isso é um objeto de pesquisa meu recente, eu só estou pesquisando isso há um ano, 6 meses, muito pouco, mas sem entrar nesse mérito, o que eu quero trazer são os números para vocês. Foi muito bem colocado pelo professor Clélcio e muito bem colocado pelo Augusto em algum momento sobre o papel do Poder Judiciário nisso. E o Augusto muito bem pontuou a questão do herói. Mas nós temos o herói no Brasil hoje, pelo menos o herói eleito, é o Poder Judiciário. Só para vocês terem ideia, dentro da repercussão geral do direito no Brasil, existem 14 temas que o Supremo classifica como uma espécie de catálogo de assuntos que são tratados por ele. Desses 14, gente, tem registro público, direito do consumidor, tem uma série de ramos do direito que talvez, do ponto de vista constitucional, nós conseguiremos entender de um modo muito fácil. Adivinha quem é o campeão? Adivinha quem é o processo com mais recursos, com repercussão geral conhecidas? E aí a gente entra mérito julgado e mérito pendente de julgamento, Augusto. Adivinha? Direito tributário. Existem 224 teses fixadas em sede de repercussão geral no ramo direito administrativo. 19 estão catalogadas de modo equivocado, porque referem-se a direito tributário. Taxa das universidades públicas, por exemplo. Direito tributário tem 209. Se nós tirarmos 19 daqui e somarmos com 9 daqui, daria 200 e... Não sou muito bom de conta, mas dá 228. Pelo que eu aprendi, mas isso eu aprendi, professor. Então, isso é o Supremo Tribunal Federal já em matéria tributária. Esses dados estão no site dele, só que eu trabalho esses dados há 3 anos. Isso foi objeto de livro já, com alguns colegas, e o direito tributário está na frente. Será que tem alguma coisa errada? Será que um ramo do direito com tantas normas constitucionais como o nosso não está sendo tratado numa perspectiva equivocada? Deixa eu perguntar para vocês. Os últimos dados, que quem quer impressionar e mentir fala em números, né? O STJ cria um banco de dados que trabalha os julgamentos em sede de repetitivos. E ele cataloga as teses fixadas em sede de repetitivos. Adivinha quem é o campeão? Com 238 teses. Direito tributário. Tem alguma coisa errada, não tem? Nós temos o mundo trabalhando o controle difuso de constitucionalidade do ponto de vista da validade democrática. Claro que é um assunto mais recente, no controle concentrado na própria Universidade de Brasília, onde o professor Clélcio concluiu seu doutoramento, nós temos vários estudos que trabalham essas questões do ponto de vista do controle concentrado. Do controle difuso, isso é um assunto tanto quanto recente. Então, para finalizar, gente, a tributação é um tanto quanto mais complexa no Brasil. E aqui vamos dar opinião. Diz que opinião e palpite na Copa do Mundo todo mundo pode dar, né? A reforma tributária no Brasil hoje é tratada de modo utópico. É tratada com muita, me desculpem a falta de delicadeza, falta de responsabilidade. Se você analisar as plataformas de todos os pré-candidatos, eu já tive a oportunidade de ler algumas, é muito bonito que está lá. Muito bonito. Agora eu quero sentar com 20... Quantos estados da federação nós somos? 26, né? 27. 27, né? Com todo mundo dizer assim, olha, vamos acabar com o ICMS. Perdeu. Se você olhar no site do Confaz, o Amazonas, nos últimos meses, arrecadou uma média de R$600 mil a título de ICMS. São Paulo arrecadou 12 bilhões. Está lá no site. Você acaba com o ICMS, com a bancada de São Paulo no Congresso? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar a noção um pouco de dentro para fora. Se fala em reforma tributária hoje para vender voto, não vender voto no sentido negativo da expressão, mas no sentido utópico da palavra. Então, gente, é isso que eu queria colocar. Eu queria agradecer a professora Alessia. Muito obrigado por estar aqui, professora Karina. Muito obrigado aos colegas que estão aqui. É uma honra estar ao lado do professor Clélcio, que é um autor que eu leio.
tá? Eu estou aprendendo muito, devagarzinho a gente chega. Eu acho que direito tributário é uma coisa que eu acredito que mais em 150 anos eu entenda. Não sei se eu vou conseguir atingir a minha meta, tá? Mas Augusto, parabéns. Eu posso depois te disponibilizar originais desses textos que eles citam na bibliografia deles. Eu tive a oportunidade de buscar alguns artigos da doutrina estrangeira, e é uma coisa que a gente aprende muito em matéria de tributação. Tá? Muito obrigado. Eu não vou tomar mais o tempo, que a gente está aqui para ouvi-los e para conversar e debater. Obrigado, gente. Pronto, agradecendo, né, o professor Ricardo, já abrindo o debate, né, como reiteradamente o professor Ricardo disse, e aqui efetivamente o que a gente quer ouvir é o debate, né, eu franqueio a palavra a vocês para que a gente possa iniciar as discussões. Bom dia a todos. Eu sempre gosto de começar agradecendo aos organizadores do SEBEC e especificamente a professora Alessi em oportunizar não só os ter contato com grandes doutrinadores, pesquisadores, mas dos alunos participarem também. Eu acho que isso é muito valioso. Eu acho que são poucos grupos da academia que realmente oportunizam isso, o aluno não só ter contato, mas como externalizar a sua opinião. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre, quando tenho oportunidade, agradeço aos organizadores do SEBEC. Eu achei que a exposição foi ótima, Augusto. Eu acho que sintetizou muito melhor. Assim, eu consegui entender certos aspectos do texto que enfim, pela natureza tributária eu tinha dificuldade de entender, mas essa condensação foi muito ótima. E eu queria falar sobre o aspecto, não sei se o termo vai ser muito correto, mas o sistema, como que o sistema tributário em muitos aspectos é regressivo. Isso, eu acho que eu já me esqueci quem falou, mas no sentido de que grande parte da tributação vem do consumo. E pela natureza desse sistema de arrecadação, você não pode fazer uma discrepância, uma diferenciação entre aqueles que, enfim, o termo não é muito técnico, mas entre os ricos e os pobres. Em termos de renda, você pode fazer essa diferenciação em termos progressivos. E eu tive a oportunidade também de achar professor, acho que o professor Ricardo e o professor Cláudio devem conhecer, um estudo do Banco Mundial que que se chama Um Ajuste Justo, a análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Foi feito em novembro de 2017. Eu acho um detalhe interessante, que não só a análise da eficiência, mas da equidade no gasto público. E eu acho que é muito pouco tempo para eu falar sobre a pesquisa, tem acho que 100 e poucas páginas, mas eu acho interessante que o termo que o estudo usa no Banco Mundial é que o sistema é regressivo. Eles usam esse termo mesmo. E só um dado para acho que complementar, que seria o seguinte, que a tributação, ou seja, a arrecadação do governo, 18% vem da renda, de receitas vindo da renda. O resto, oriundos muito de consumo, por exemplo. Então, assim, se você tem 18% da sua arrecadação vindo de renda, naturalmente grande parte do sistema vai ser regressivo, ou seja, a progressividade que você pode aplicar no sistema de renda está ausente. Então, você cria como se fosse uma piora na desigualdade, digamos assim. Eu tive até a oportunidade, eu já vou concluir, professor, de comparar com os impostos de renda de pessoas físicas na Austrália e nos Estados Unidos. Eu achei interessante, e eu destaco a Austrália e os Estados Unidos porque eles têm são países com dimensões continentais, igual o Brasil, eu sempre gosto de pegar. A Austrália eu achei interessante porque as alíquotas de imposto são maiores. No Brasil, a maior alíquota que você tem é 27,5%. Independentemente se isso é ruim ou bom, é 27,5%. Na Austrália você tem alíquotas que chegam a quase 40%, 45%. Certo que o cálculo é meio diferente. Mas se fosse fazer uma equiparação, seria quase 45% de uma renda, mais alta a alíquota. Eu achei interessante, e isso que eu trago para o debate. Enfim, não sei se vai ter oportunidade para todos se manifestar. Mas seria uma alíquota maior no Brasil interessante? Será que não seria se limitar a 27,5% uma ideia positiva e negativa? Enfim, eu confesso que eu não sei, por isso que eu trago esse questionamento. E em relação aos Estados Unidos, as alíquotas também são um pouco maiores, o maior é 39,6%, ou seja, quase 40% das alíquotas. O que eu achei mais interessante, professora Alessi, foi que o que eles chamam de tax brackets, que seriam como se fosse a base dos cálculos. No Brasil, se você descontar aqueles que são isentos de imposto de renda, você tem 4. Ou seja, você tem aqueles, por exemplo, de 1.900 a 2.800, 2.800 e por aí vai até 4.600. Nos Estados Unidos, você tem um cálculo mais interessante. Você tem, na verdade, 7 bases de cálculo diferentes. Então, eu fico pensando, uma especificação maior, em termos de, não só alíquotas, mas de base de cálculo, seria também interessante. Não só nós falamos de alíquota, mas como base de cálculo.
Eu dou só um exemplo e aqui eu já concluo minhas considerações preliminares, professor. Se nós temos, por exemplo, a maior base de cálculo de imposto de renda no Brasil, que é R$ 4.600, ou 4.600, 700 para arredondar. Um indivíduo que, de novo, rico e pobre talvez não seja um termo muito técnico, é difícil definir o que esses adjetivos significam. Mas se nós temos um indivíduo que ganha, sei lá, R$5.000 por mês, ele vai pagar a maior alíquota, 27,5%. E se nós temos outro indivíduo que é rico, digamos assim, e que ganha várias fontes de renda, ganha muito mais do que R$5.000 por mês, ele paga a mesma alíquota. Certo? Em termos absolutos é outra história, mas em termos relativos é a mesma alíquota. Então eu fico perguntando, será que se nós criássemos mais base de cálculo especificando isso e com suas respectivas alíquotas, será que não seria um modelo mais interessante? Será que a gente conseguiria ter mais equidade nesse sistema? A gente conseguiria diferenciar aqueles que ganham mais e aqueles que ganham, bem, não tão baixo a ponto de ser isentos, mas que ganham, mas não devem ser tributados tão grande. Eu termino só com uma consideração, professor, com um professor que eu gosto, um economista que eu gosto, francês, chamado Thomas Piketty, que eles têm um livro fantástico, eu até recomendo todo mundo a ler, que é o Capital no século XXI. E várias considerações, é uma análise econômica, não estritamente tributária, mas, independentemente de entrarmos no mérito, ele faz uma análise que o sistema que nós vivemos hoje, independentemente do nome, naturalmente cria desigualdade. Então eu fico pensando, se o Brasil adota um sistema econômico que cria desigualdade naturalmente, se ele estiver certo, e cria um sistema tributário que também naturalmente cria desigualdade, nós assim temos um sistema duas vezes, nós estamos contribuindo para a desigualdade duas vezes, não só o sistema econômico, mas como o sistema tributário. Eu acho que nós devemos, especialmente de parte do direito, o sistema econômico não, mas especialmente de parte do direito, é nosso papel debatermos isso e enfim, cumprir com a função de equidade e esta fiscalidade do direito. Enfim, essa seria a minha consideração preliminar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo a oportunidade de estar aqui, cumprimentar todos da mesa e agradecer ao professor Gabriel Sampaio, que apesar dele não estar aqui presente, ele foi que me auxiliou para que eu pudesse participar. Também gostaria de pedir desculpa caso eu falei alguma coisa errada, eu fique repetindo muito ponto, porque eu estou muito nervosa. Então, o que mais me chamou a atenção no discurso do Augusto foi 2 pontos. O primeiro ponto foi sobre os tributos sobre grandes fortunas e o segundo sobre a participação da população. No primeiro ponto, eu vejo que grande parte da nossa população, a pequena parte, na verdade, que tem conhecimento sobre esse tributo, ela o vê como algo salvador, como algo que traria uma grande quantia econômica que pudesse ser investida em vários setores para solucionar vários problemas. Porém, por o pouco que eu pesquisei, não tive tempo de fazer uma pesquisa mais profunda, eu pude perceber que a maioria dos especialistas, por o que eles estudaram, eles não consideram esse tributo como algo benéfico. Apesar de ter um discurso muito bonito, a efetividade dele é muito pequena. Também, eu fui mais a fundo, eu descobri que grandes países como, por exemplo, a França, que eu acho que é um dos mais citados, os mais conhecidos sobre esse tributo, ele tem muitos problemas, porque a população mais rica, ela consegue achar meios para que não sofra dessa tributação. Há muitas saídas de pessoas com rendas maiores acontecem nos países, porque eles não querem participar, não querem contribuir com a quantia que poderia ser gastado com eles próprios. Também temos a Alemanha, que também já participou desse tributo e já acabou desistindo. A Suécia, que passou também há quase 10 anos, também já desistiu desse produto. Então, na minha opinião, apesar de ser um discurso que primeiramente eu vi como algo bonito, algo que poderia solucionar um pouco da nossa crise, a nossa reforma poderia contribuir na nossa reforma tributária, não é algo que é muito efetivo. Como o Matheus também falou, eu acho que o que também resolveria mais nosso problema seria aumentar, né, nossa alíquota, que é de apenas 27,5%. E outros países, como por exemplo a Suécia, tem alíquotas que vão de 29% a 60% sobre o imposto de renda.
Um outro ponto que o Augusto falou, que eu também achei muito interessante, foi sobre a participação, né, da população, que ele citou até o começo da nossa Constituição. Infelizmente, a nossa população, o professor Ricardo também contribuiu um pouco nesse assunto, ela não conhece assim, muito sobre direito tributário. Direito tributário é uma coisa muito difícil para você conseguir estudar e entender efetivamente o que é. E eu estava vendo, tem algumas empresas, tem uma federação, a FEBRAFIT, Federação Brasileira de Associações Fiscais e Tributos. Ela faz alguns projetos para que as pessoas possam dar a sua opinião e falar o que realmente acha, o que realmente pode funcionar nessa questão tributária. Então, acho que alguma coisa que a gente deveria começar, antes de começar todas as reformas, era investindo mais na educação. Investindo mais desde o ensino básico até o ensino superior, do que é realmente esse direito tributário. Porque para muitas pessoas é algo de outro mundo. Para mim, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar em escolas boas, desde pequenininha, e eu não me lembro, assim, alguma aula que eu tive diretamente relacionada ao direito tributário. Eu acho que a nossa educação financeira, ela é muito... Não sei que palavra utilizar, mas ela é muito... Poderia ser muito melhor. E isso ajudaria bastante, porque as pessoas organizariam protestos, se manifestariam acerca do tema. Porque sem a falta da população, os projetos não andam. Como a gente pôde ter até no ano passado, algo que foi muito discutido, que foi a reforma, né, da Previdência, a população, ela indo, se manifestando, conseguiu acabar assim, com o tema, algo que deve ser discutido, obviamente, mas ela conseguiu, não sei que palavra utilizar. Neutralizar, exatamente, algo que antes estava tipo um boom, né? Então acho que é isso que eu tenho para expor. Bem, boa tarde a todos. Parabéns, Augusto, pela apresentação. Eu gostaria de agradecer também a palavra dos professores, que me deixou bem, por um lado, triste, porque a tributação realmente ela é uma política, ela tem sido usada como política de governo e não tem se conseguido os objetivos que a Constituição descreve. E, por outro lado, eu tenho gostado bastante desse tema, que parte do início, de onde a gente não conhece nada, principalmente eu não conhecia nada, e depois de ter estudado, de ter pesquisado, aprendi um pouco mais sobre esse tema. Eu vou tentar ser o mais breve possível e o mais didático possível, mesmo sabendo um pouco das dificuldades. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar assim que eu gostei muito da expressão utilizada pelo professor Clécio, que é denunciar o estado de coisas. E é justamente isso que eu queria denunciar agora. A primeira delas é com questão à progressividade dos tributos, que na opinião dos textos, dos autores, o grande problema, o grande desafio a ser vencido seria essa progressividade. Então, eu identifiquei nos projetos de lei um tributo que acentua bastante essa progressividade, que é o projeto de lei 517 de 2015, que ele altera as alíquotas do imposto de renda. E é bem interessante porque nesse projeto ele fala que a renda mínima, que até a isenção do imposto de renda, é de R$ 3.300. E de onde é que saiu esse valor? Saiu justamente de uma pesquisa de uma instituição chamada DIEESE. E aí eu pensei aqui agora, ele é justamente da onde poderia ser o que o professor falou, o professor Clécio, sobre a dignidade da pessoa. Será que com R$ 3.300 o cidadão consegue ter uma vida digna? Então, eu achei bem interessante essa proposta. Em segundo lugar, a tributação sobre a doação e a causa-mortes, que é as heranças. Essa tributação no Brasil ela é muito baixa, ela é uma resolução do Senado que varia de 4% a 8%, em média parece que é 4% no Brasil, e em países na Europa vai para 30%, 35%, nos Estados Unidos 29%, alguma coisa assim.
E uma outra opção de tributação regressiva, que na minha opinião o STF perdeu a oportunidade de fazer o seu ativismo judicial, foi em 2007, no julgamento do recurso extraordinário 39.9572, Rio de Janeiro. Lá estava se discutindo qual era a abrangência do IPVA. E nela, os ministros decidiram, com um argumento histórico, de que o IPVA deve incidir somente sobre veículos automotores, porque esse tributo decorreu da taxa rodoviária única. E alguns ministros, o STF perdeu a oportunidade de ampliar essa base de cálculo e, consequentemente, aplicar a progressividade, equidade e a justiça social. Uma outra denúncia que eu gostaria de fazer agora é sobre a renúncia fiscal, porque esse foi um tema que ainda não foi colocado na mesa, mas a professora Leisa me orientou e falou assim que é justamente um ponto muito importante, a renúncia fiscal. O povo, principalmente a classe acadêmica, pouco tem se debatido sobre esse tema, e esse tema tem sido usado para esconder um pouco um artifício tributário para remunerar principalmente agentes econômicos e de uma forma incentivar a economia em certos setores específicos. Por exemplo, a Receita Federal, ela todo mês ou bimestre, se não me engano, ela publica os demonstrativos de gastos tributários. Esses gastos tributários são desonerações que o Executivo faz para incentivar algumas ações públicas, por exemplo, saúde, educação, saúde, comércio, dentre outras. Eu vou pegar o tema da saúde, que é bem importante. A saúde, ela é a terceira função do Estado que tem maiores desonerações. E o que aconteceu? Essa desoneração, ao longo dos anos, os últimos 50 anos, ela aumentou, ela incentivou o mercado de plano de saúde. Então, ou seja, nós que pagamos imposto de renda, nós podemos abater do nosso imposto de renda gastos com médico, gastos com plano de saúde, com consultas, remédios. E a classe mais abastada da sociedade não gasta com isso, ela gasta com o SUS. Ela utiliza o SUS, na verdade. Então, assim, a classe média ela é beneficiada por poder utilizar o SUS e ainda por ter abatimento do imposto de renda. Ou seja, cada vez mais a regressividade, a falta de equidade, ela está na sociedade. E, por fim, eu gostaria de dizer sobre... eu li um texto bem interessante do Fábio Jean Biagi e Ana Cláudia Allen. Eles falam que o problema da política tributária, ela não vai se resolver de um dia para a noite, de um super-homem que vai chegar e vai falar, nós vamos fazer isso. Ela depende exclusivamente de uma política de Estado. Vai ter que ser feito de ação por ação, pequenas ações, para dar uma estabilidade para os agentes econômicos se prepararem para essa mudança. E eu achei bem interessante isso, porque eu peguei até uma fala de se não me engano, foi um candidato que falou assim, que a missão dele é iniciar o debate e propor uma pequena mudança na política tributária, que ela vai ser efetivada somente daqui a 30 anos. Essa que seria a discussão para efetivar a política tributária. Boa tarde. Eu gostaria de igualmente cumprimentar o expositor pela qualidade das ideias e os demais presentes, professores, estudantes, professora Alessi, que conduz tão bem esse grupo de pesquisa, de debate. E eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações no que diz respeito à tributação como uma ameaça ao direito de liberdade, né? Liberdade
de manejar os seus recursos como você bem entenderia. Bom, por um lado, nós temos a necessidade da tributação, precisamente para garantir os direitos fundamentais pelo Estado, e, por outro lado, a cobrança desses tributos representaria uma limitação de certos direitos fundamentais, bom, liberdade e direito à propriedade, enfim. E, nesse sentido, o balanceamento entre a cobrança de tributos e os limites que devem ser impostos a essa cobrança consiste precisamente em identificar a relação necessária entre o recolhimento desses tributos e o cumprimento de ações pelo Estado que visem manter uma estrutura que dê efetividade aos direitos dos contribuintes, de forma direta, ou que sirva para a realização da chamada justiça distributiva. Ou seja, a legitimidade da cobrança se pautaria, nesse sentido, pelo correspondente retorno que deve ser dado aos contribuintes, seja de forma direta, né, por exemplo, com o pagamento de uma taxa de iluminação pública e a iluminação pública, né? E o retorno, ou seja também pelo pagamento de tributos que são destinados a políticas públicas voltadas para a justiça distributiva. E essa falta de correspondência é o que gera tanta revolta nos contribuintes. E quando nós estabelecemos comparações com estados europeus, estados de bem-estar na Europa, bom, lá na Europa essa é a porcentagem do que é cobrado, né, da renda dos contribuintes, por exemplo. É preciso analisar também o retorno que é dado pela sociedade, né, por essas sociedades europeias. Então, eu acho que esse é o ponto que deve ser igualmente analisado, o retorno. E especificamente no que diz respeito ao balanceamento entre liberdade individual e cobrança de tributo, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a filósofa Ayn Rand, que questionou bastante a relação entre indivíduo e Estado nesse aspecto. Para essa autora, a liberdade é o valor maior. E ela defende o Estado mínimo e diz não haver sentido na alta cobrança de tributos pelo Estado. Segundo essa filósofa, ela é bem radical na exposição das ideias dela, e segundo essa filósofa, ao invés de o Estado cobrar impostos para que uma parcela da população mais desfavorecida tenha acesso a serviços básicos, ela acredita que deveria haver uma organização entre os indivíduos que livremente decidem contribuir com essa parcela da população. E isso retiraria o Estado como intermediador na prestação desse serviço. E afastaria problemas, você poderia pensar em um primeiro momento, que isso afastaria problemas ligados à má administração dos recursos públicos, né, à má gestão desses recursos, o que gera uma perda considerável, né, de investimento, enfim. E também afastaria problemas atinentes à corrupção. Mas a questão que surge para Ayn Rand é a seguinte: e se for insuficiente a mobilização espontânea de indivíduos que decidem dispor de seus recursos para atender uma população vulnerável? E aí ela vai responder que isso significaria que auxiliar essa população não é um valor daquela sociedade. E, portanto, isso não deve ser imposto pelo Estado. Precisamos cuidar de crianças carentes. Bom, então a população deve livremente escolher se mobilizar para cuidar de crianças carentes. O Estado não deve obrigar que todo mundo dê parte dos seus recursos para ajudar as crianças carentes. Isso tudo em atenção à liberdade individual como princípio máximo. E, nesse sentido, eu percebo que essa filosofia traz reflexões interessantes, mas tem limites muito claros, né? E acho também que uma certa contradição lógica. Porque, para você dizer que existe liberdade, que é o valor que ela defende, deve haver possibilidade de escolha. Liberdade pressupõe escolha.
E se uma parcela da sociedade a quem, né, se a certos indivíduos são negados direitos básicos, acesso à educação de qualidade, ou saúde, condições dignas de moradia, essas pessoas não vão ter condições de, no futuro, escolherem sobre como se orientarem profissionalmente, enfim, porque as condições de vida foram muito limitadas. Né? Então, esse é um balanço que deve ser feito, né, entre essa liberdade individual de dispor dos seus bens e a imposição do Estado de um dever de contribuir. Né? Essas são as minhas considerações mais filosóficas. Boa tarde, eu queria agradecer também ao nosso expositor e a contribuição dos debatedores, que já nos trouxeram bastante informações. Ao trazer o tema direito tributário para o SEBEC, eu admito que eu me assustei um pouco. Como assim direito tributário? E agora? E aquela matéria que eu esqueci? Mas eu admito que ao ler os primeiros textos eu entendi esse direito tributário como uma continuação dos problemas estruturais constitucionais que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem a formação de uma Constituição em que os nossos direitos ligados à democracia foram instituídos com muita raça e luta dos movimentos sociais e que os outros ligados ao Estado liberal foram instituídos por grupos de maior poderio econômico. Após isso, a gente tem um problema da eficácia das normas, do funcionamento das políticas públicas, porque depois da Constituinte você tira o protagonismo dos movimentos sociais e você deixa no monopólio dos grupos de poder. Então você tem um problema disso. Isso continua assim no sistema tributário, isso faz com que a nossa matriz tributária negue vários princípios constitucionais. Dentre isso, alguns textos que eu li, eu vi algumas distorções de princípios constitucionais, e um desses que eu vi que ficou muito claro, me desculpa, eu estou sem fontes hoje, eu pretendo trazer assim que possível, mas eu trouxe assim, o princípio da isonomia, que era o princípio que o autor trazia mais próximo de uma noção democrática de tributo, que os outros não traziam tão. Então, ele trouxe... Ai, desculpa, gente. Só um minutinho. O princípio da isonomia tributária veda que a lei tributária dispense o tratamento diferenciado a contribuintes que estejam em situação equivalente e os que não estão em situação equivalente. Essa questão, esses princípios, eles não vão alcançar as outras pessoas. E aí eu lembro de outra fase que o José Geraldo de Souza trouxe, que é como funciona um pouco a política e o judiciário no país, que é no sentido de justiça, de dar a cada um o que é seu, né? Que é dar aos poderosos a sua riqueza e aos pobres a sua miséria. Aí, junto a essa interpretação, eu trouxe também a ideia do que eu pensei agora. Vamos tributar a renda, vamos aumentar as alíquotas. A gente já viu que o programa, a ideia de progressividade que tenta ser segurada pelo sistema tributário, em decorrência do imposto de renda, já não se segura mais. Nossa matriz tributária é regressiva. E aí eu encontrei um problema também da tributação de lucros e dividendos, que quando a gente chega em grandes fortunas, foi o mesmo que a colega nos falou, a gente já tem um problema de sonegação, independente de fortuna, mas de renda e todos os outros tributos. Então, a gente tem a existência de paraísos fiscais, além de operações societárias para isenção de impostos, constituição de capital societário. Então, a gente precisaria envolver muito mais do que a tributação de grandes fortunas. A tributação de doações também, isso acontece entre o direito societário, isso não existe mais tributação de doações, porque são feitas todas em operações entre empresas. É isso que acontece. A gente tem sérios problemas de tributação, mas também de processos que envolvem a transação financeira entre empresas. E eu cheguei a essa tributação. O Brasil é o único país, junto com a Estônia, que não tributa os lucros e dividendos.
Os lucros seriam o que a empresa chega a ter no final de lucro mesmo, e dividendos o que teria a passar para os acionistas diretamente. Aí eles querem dizer que existe um bis in idem em você tributar primeiro o lucro e depois você tributar depois as ações, o que é recebido pelos acionistas. Não existe bis in idem, só o Brasil que ainda está afirmando isso. Os sujeitos passivos são diferentes. Então, eu vou trazer alguns dados aqui. 72% dos declarantes com renda total superior a R$ 108.480 são recebedores de lucros e dividendos. A não regulamentação desse tipo de imposto subtrai aos cofres públicos mais de 50 bilhões por ano. Essa lei de não tributar os dividendos no Brasil, ela é nova, foi feita em 96. Ela não só deixou de tributar os dividendos, como ela diminuiu a tributação sobre o próprio lucro da empresa, que era tributado em 34%, hoje é tributado em 34%, era tributado em 34%, posteriormente os dividendos eram tributados mais uma vez em 15%, e hoje é apenas tributado uma vez, em apenas 21,3%. Aí aqui nós temos também os índices do grupo Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A sede é na França, se tratam de 36 países com elevado de PIB per capita e índice de desenvolvimento humano. Nesses 34 países, a média de tributação sobre os lucros é de 43,1%. E é a menor média de tributação que existiu entre os países nos últimos 15 anos. Isso foi reduzindo. Então, o entendimento acerca de você ter a necessidade de tributar os lucros e operações do empresariado, que é onde sempre as pessoas com maior renda, é visto como importante em todos os lugares do mundo, inclusive em países desenvolvidos. Então, eu acho uma medida extremamente importante a ser adotada no Brasil também. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Augusto, eu peço desculpa por não ter conseguido chegar no horário, mas já conheço um pouco da sua ideia. Na última reunião a gente conversou um pouco sobre o assunto. E eu vou ser bem breve aqui no que eu tenho a colocar. O imposto sobre grandes fortunas já é algo que está previsto na Constituição Federal e até hoje não tem uma regulação muito certa sobre como que se deve cobrar esse imposto. A questão é, esse imposto realmente seria interessante para o Brasil, porque quando a gente vai ver o que os outros países fizeram, como bem a Jordana disse, na França tem um grande problema que as pessoas com grandes fortunas começam a sair e mudar o domicílio do país para não pagar imposto na França. Tem um caso de um ator famoso francês que ele recentemente foi para a Bélgica, se colocou como belga e agora passou para uma cidadania russa, justamente para fugir dessa tributação que seria devida. Na Alemanha, a gente teve uma regressão desse imposto sobre grandes fortunas. Era cobrado esse imposto sobre grandes fortunas e em 1997 essa cobrança foi encerrada. Hoje ainda tem um imposto sobre renda lá, mas ele é muito parecido com o Brasil. A única coisa que diferencia é que quando você chega a R$5.000 e vai subindo, ainda continua subindo a porcentagem no imposto. Mas tirou-se o imposto sobre grandes fortunas justamente por não ser atrativo para a economia do país. E aí eu entro com uma utopia que seria qual a solução para isso? A única solução que eu consigo ver para isso, eu gostaria de saber também a sua opinião, seria uma solução global, em que todos os países se unissem para isso, porque enquanto houverem paraísos fiscais onde você pode colocar a sua grande fortuna e quem tem muito dinheiro não tem problema em transferir o dinheiro para lugares longes, né? Então
como que a gente conseguiria realmente fazer com que a gente conseguisse equiparar melhor o imposto em quem ganha pouco e quem ganha muito. Queridos, em razão do adiantado da hora, eu peço imensamente desculpas à professora Karina e à Camila, que com certeza teria muito a contribuir para o debate, mas agradeço imensamente a participação de todos. É um tema que não encerra a discussão por aqui, muito pelo contrário, acho que sairemos daqui hoje ainda com mais vontade, de poder investigar sobre essa questão, porque, como o professor Cláudio falou, mais do que estar em busca de respostas, porque não é possível construir de forma unitária, nós precisamos aprender a formular as perguntas, tendo o prisma da realidade que o professor Ricardo também apontou aqui, Mas desejo a todos uma ótima tarde, espero reencontrá-los na segunda reunião do SEBEC Universitário, E muito obrigada a todos, uma boa tarde.